Olá, boa tarde, caros irmãos e amigos do Grupo Persona de Arte Espírita. Grupo Persona de teatro que há tanto tempo vem ofertando ao nosso movimento espírita a possibilidade de instrução e de estudo através da arte, do teatro espírita. É um prazer imenso. Fui convidado pelos irmãos do Persona a estar aqui para tentar conduzir hoje essa nossa live com o nosso amigo Igor Mateus, da Federação Espírita do Rio Grande do Norte. Em breve iremos chamá-lo aqui para podermos começar o nosso bate-papo a respeito da arte espírita e mediunidade. Vejam só que tema maravilhoso! Podemos falar sobre muitas coisas. Com certeza será uma live maravilhosa para todos nós. Vamos então, antes de tudo, meus irmãos, vamos nos concentrar e fazer a nossa prece, levar o nosso pensamento ao alto, para que possamos pedir a Jesus e a espiritualidade amiga que nos auxilie neste momento em que estamos na transmissão virtual. Então vamos então fazer a nossa prece, rogando a Jesus que nos ampare. Amado Mestre Jesus, que a arte possa sempre ser este bálsamo de alegria, de construção do espírito imortal em direção a Deus. Que possamos, Mestre amigo, poder servir-te nestes momentos virtuais, para que consigamos também fazer com que o nosso trabalho sirva para o nosso crescimento, o nosso autoconhecimento. E que na tarde de hoje consigamos ter o vosso auxílio, a vossa inspiração e o amparo de Deus, nosso Pai. Se conosco agora e sempre, em nome de Deus. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, feita a nossa prece, sem mais delongas, vamos chamar para estar aqui conosco o nosso amigo Igor Mateus. Vamos ver aqui como é que eu faço, porque essa questão de tecnologia ainda estou aprendendo. Mas vamos lá, vamos ver se conseguimos aqui. Vamos lá, aqui, o nosso amigo Igor Mateus. Vamos ver se conseguimos conectar com o nosso irmão querido. Alô? Olá! Meu Oi, amigo Chiquinho. Igor! Tudo Como bem? está, meu irmão? Tudo em paz? Tudo ótimo, Chiquinho. Que Chiquinho, maravilha! eu confesso a você que eu fiquei meio nervoso para esse nosso momento, viu? Mas o que é isso? Nervoso por quê? É uma alegria tão grande. Olha, eu me lembro sempre, Chiquinho, que você diz assim, valei-me, Emmanuel, não é? É verdade! E aí eu também fui pedir ajuda, viu? Eu pedi ajuda a André Luiz, para André Luiz me ajudar. Aí ele veio, ó. Olha aqui o André Luiz. Que maravilha! Olá, André Luiz! Tudo bom, querido? É um prazer estar com você aqui. Essa alma tão brilhosa, bonita. Olha, ajude seu papai aí, viu? Para que possamos fazer uma live bem bacana. Tchau. Beijo! Mua! Valeu. Participação especial aí, uma surpresa para iniciar a nossa live já. Uma surpresa muito especial. Meu irmão, estamos aqui muito felizes em poder contar com a sua presença aqui conosco, sempre disposto a auxiliar e nos ajudar no estudo e na compreensão de tantos assuntos importantes para nós espíritas. Seja bem-vindo aqui na nossa live do Persona e vamos começar falando sobre o nosso tema. O nosso tema é a arte e a mediunidade. O que tem a ver uma coisa com a outra? Guarda alguma relação da arte com a prática mediúnica? Sim ou não? Emmanuel já está aqui e diz que sim. Mas vamos passar a bola para você, meu amigo, suas primeiras palavras. Seja bem-vindo, meu querido Igor Mateus.
Obrigado, Chiquinho, a todos os amigos e amigas que já estão conosco, né, nos acompanhando. É uma alegria muito grande participar desse momento. Sou seu fã. Acho realmente assim que há uma relação muito próxima e muito profunda entre a arte e a mediunidade. A gente vai, acho que tem muito o que conversar e certamente essa nossa prosa não vai esgotar, né? Eu me lembro, Chiquinho, que no seu primeiro esforço, né, de trazer a orientação que verte do alto, que verte do plano espiritual, a sua primeira obra mediúnica é justamente uma obra que traz a arte, não é? Parnaso de Além Túmulo, justamente mostrando a profunda relação que existe entre a arte e a mediunidade, trazendo os poetas redivivos, que vivos depois da morte continuam trazendo as suas poesias e principalmente, né, Chiquinho, atestando a imortalidade da alma, a sobrevivência do espírito após a morte. Um belíssimo trabalho e já uma primeira referência que a gente traz, não é, dessa relação entre a arte e a mediunidade. Você não acha? Ah, concordo plenamente, meu irmão. Lembro que naquela época, quantas noites passei a serviço dos espíritos amigos, mas foram noites maravilhosas, de muito aprendizado, de muita arte através da poesia. Augusto dos Anjos, grande poeta, Alta de Souza, Casimiro Cunha e tantos outros irmãos que nos presentearam com suas ponderações e colocações acerca da espiritualidade, de Deus, da vida, de todos os assuntos. Sinto-me muito honrado por poder ter participado daquele instante. Mas realmente você tem razão. Se tratou da minha primeira obra, onde pude auxiliar os espíritos que gostariam de falar para a humanidade acerca da beleza da vida. Foi muito importante para mim, para o meu crescimento, ter participado daquele projeto junto com Emmanuel e outros irmãos espirituais. Cresci muito, meu amigo querido. E essa obra fez com que eu começasse a compreender que a arte e a mediunidade são dois caminhos, duas ferramentas importantes e irmãs para a formação do novo homem e da nova mulher. É verdade. E assim, provando, como a gente já falou, né, Chiquinho, a imortalidade. Imagina, é diferente você chegar, por exemplo, através de uma escrita normal, imagina uma mensagem: olá, meus amigos, aqui quem fala é Augusto dos Anjos, eu continuo vivo depois da morte, sou eu mesmo quem fala. PS, é verdade esse bilhete, sou eu. E aí talvez as pessoas ficassem assim: mas não é Augusto dos Anjos, como é que é Augusto dos Anjos? E aí, de repente, através da sua mediunidade, vem o Augusto dos Anjos afirmando a sua identidade, dizendo: eu sou quem sou. Extremamente injusto seria, então, se não vos declarasse. Se vos mentisse, se mistificasse no anonimato, sendo eu o Augusto. Sou eu, que com intelecto de arbusto jamais crie, por mais que o procurasse, quer com Darwin, com Haeckel, com Laplace, levantar-me do leito de Procusto. Sou eu, que a rota etérica transponho, com a rapidez fantástica do sonho, inexprimível nas terminologias, o mesmo triste e estrábico produto, a gemer atramente a mágoa e o luto nas mais contrárias idiosincrasias. Como duvidar de que agora sim é verdade esse bilhete, é verdade essa mensagem, é Augusto dos Anjos, é ele, com toda a sua beleza, com a sua métrica, com o seu estilo literário, fantástica contribuição. Então a arte e a mediunidade se juntam nesse momento, provando a existência do espírito após a morte e a possibilidade dele se comunicar conosco, não é? Como você sempre dizia, o telefone tocando de lá para cá. É verdade, meu irmão. Quanta beleza nessas suas primeiras palavras. Muito obrigado. Sinto-me extremamente emocionado com essas lembranças. Oi.
Eu recitei direitinho, Chiquinho? Fiz um esforço, Claro que viu? sim, mas claro que sim. Recitar poemas, poesias, é muito ligado ao nosso coração. Existem inúmeras interpretações possíveis e a sua interpretação desse poema foi maravilhosa. Muito obrigado. Com certeza, os irmãos espirituais também lhe agradecem por resgatar essa memória importante dessa obra que me marcou tanto quando ainda praticamente jovem eu era na minha última encarnação. Meu irmão, esta poesia, falar sobre poesia, me faz lembrar que tanto a arte quanto a mediunidade são passíveis de um instrumento muito importante para nós, que é a sensibilidade humana. Como não se sensibilizar com essas palavras benditas dos irmãos poetas? E também, como não considerar que os médiuns, eles são sensíveis à presença e às manifestações dos espíritos que querem se comunicar. Como você imagina essa questão da sensibilidade envolvendo a arte e a mediunidade? É verdade, eu concordo, Chiquinho, plenamente. Eu até costumo dizer assim, continuando nas luzes da poesia, mediunidade rima com sensibilidade. Então, de fato, tanto o artista quanto o médium, eles precisam exercitar exatamente essa condição da sensibilidade, esse chamado sexto sentido, que faz com que a gente se conecte com as regiões superiores da vida, né? O próprio Kardec, lá em O Livro dos Médiuns, né, Chiquinho? Ele vai colocar dentro das categorias de médios uma espécie de categoria de base, se é que nós podemos dizer assim, que ele chama justamente os médiuns sensitivos ou impressionáveis, mostrando exatamente que a sensibilidade é como se fosse essa característica de base que todo médium tem, essa capacidade de sentir além dos sentidos físicos, de poder sentir a presença do mundo espiritual. E o artista é um ser sensível por natureza. É alguém que expressa a sua sensibilidade através da arte nas suas múltiplas formas de manifestação. E assim como você tem diferentes tipos de expressão da mediunidade, você tem diferentes maneiras de expressar a arte, mas a sensibilidade é essa palavrinha mágica que realmente interconecta essas temáticas também, né? E aí o artista precisa estar envolvido nesse clima de sensibilidade, procurando se conectar com essas vibrações mais elevadas, com essas esferas mais elevadas, o médium também da mesma maneira. Então, arte e mediunidade, elas se encontram na rima, nessa palavrinha muito, muito importante para a gente, que é a sensibilidade. É verdade, meu querido. Como sempre, palavras sábias e seguras. Nós, com a sensibilidade aflorada, tanto para a mediunidade quanto para a arte, podemos conjugar essas duas ferramentas, como foi feito, por exemplo, em Parnaso, né? E tantas outras obras que surgem através da inspiração, traduzindo para nós a importância da arte realizada com responsabilidade, com clareza, à luz da doutrina espírita. Com certeza, tantos irmãos falaram sobre essas possibilidades. Me recordo agora que Emmanuel está aqui me pedindo para falar sobre a obra O Consolador. É verdade, nesta obra eu tive o prazer de ser o instrumento de manifestação das palavras benditas de Emmanuel, quando ele tratou sobre a arte, por exemplo. Está lá em O Consolador a questão 161 e a questão 162 também, e outras tantas que falam sobre a arte espírita. A arte, de um modo geral, praticada pelos espíritos e pelos espíritas. E bem lá está escrito mais ou menos assim, meu amigo. O artista verdadeiro é sempre o médium das belezas eternas. E o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano. Que maravilha, não é? Essas palavras de Emmanuel.
Coisa linda, Portanto, Chiquinho. podemos considerar sim que os artistas inspirados pela espiritualidade, trazendo à tona as suas obras, seja no teatro, na música, na poesia, na dança, entre outras linguagens, consegue trazer o sentimento que nos aproxima cada vez mais de Deus e dos espíritos benditos. Você conhece essa obra, O Consolador? Emmanuel está perguntando aqui para mim. Conheço, mano. Eu tenho estudado, viu, direitinho essa obra. Eu não falei que ele conhecia? Eu falei que ele conhecia. Ah, tá. Desculpe interrompê-lo. Eu conheço, Emmanuel, eu agradeço a você, viu? Diga aí ao Emmanuel, Chiquinho, que eu estou agradecendo. É uma obra extremamente importante. Inclusive, nessa obra, ele trata muito bem das duas temáticas. E coloca, então, lado a lado a arte e a mediunidade. E fecha, então, né? A gente começou a falar da correlação existente entre a arte e a mediunidade, entre o artista e o médium, que tanto o artista quanto o médium precisam exercitam essa sensibilidade. E aí Emmanuel vem na característica dele, né, Chiquinho, que você tão bem conhece, e já diz assim, olha, o artista, ele é um médium das belezas eternas, né? E aí a gente lembra assim, eu lembro uma outra palavrinha mágica extremamente importante quando a gente trata dessa questão da mediunidade e da arte, que é a palavra intérprete. O que é que o médium é? O intérprete da mensagem que verte, não é? O que é que o seu esforço de trabalho nessa obra, o Consolador, em Parnaso de Além-Túmulo e em tantas obras, não é, Chiquinho? Você, enquanto médium, sendo o intérprete, oferecendo o seu instrumento mediúnico para servir de intérprete à mensagem dos espíritos. E o que é o artista? Senão também um intérprete. O intérprete, seja nas artes visuais, nas artes cênicas, na música, na dança, em todas as formas de expressão possíveis da arte. O artista, então, assim como o médium, ele é esse intérprete dessas energias superiores, dessa sensibilidade que verte, né? Então, é verdade. Todos... Pode falar, pode continuar, amigo. Todos tendo essa responsabilidade de serem os intermediários, né, dessa inspiração que verte do plano maior, que verte do alto na nossa direção, né? Nesse interrelacionamento, tanto o médium quanto o artista estão se relacionando diretamente com o mundo espiritual. Você não acha, Chiquinho? Claro que sim, com certeza. Essa sua colocação me fez lembrar algo muito importante quando falamos sobre a nossa condição de sermos intérpretes da espiritualidade de Deus. Nós, artistas e também médiuns, precisamos entender que nós somos, como intérpretes, um instrumento e não a razão em si daquilo que fazemos. Não podemos deixar que nossas vaidades mais íntimas, que o nosso orgulho, a nossa prepotência, muitas vezes, faça com que nós acreditemos que nós somos as estrelas, que nós somos os artistas e que de nós brota tudo aquilo que fazemos. Não é verdade. Utilizamos o nosso talento que Deus nos deu tanto para o trabalho mediúnico quanto para o trabalho artístico espírita. Mas temos que ter sempre a certeza e a clareza de que somos meros instrumentos do bem na construção de um mundo melhor através da construção de um ser humano melhor. Não é verdade? É verdade, Chiquinho. É isso mesmo, né? Uma característica que você, enquanto médium, né, sempre nos trouxe como extremamente importante, que é a questão da humildade, né? De você se reconhecer como um meio, de você se reconhecer como um instrumento. E, claro, procurar ser o melhor instrumento, né? O médium, então, ele deve reconhecer essa condição de intérprete, de intermediário da mensagem que verte do plano espiritual. O artista também. E os dois, né, que a gente já viu através do Emmanuel, estão profundamente relacionados, porque Emmanuel já coloca que o artista é um médium, o médium é um artista, os dois procurarem se trabalhar a cada dia para que se tornem os melhores instrumentos de ação, para que eles possam ser
aquele vaso que consegue transmitir da melhor forma, carregar essa água viva da mensagem do Evangelho e que ela possa nutrir, né, aqueles que dela se beneficiam. Então, o esforço para ser o melhor instrumento possível, claro, estudando, treinando, procurando se desenvolver, né, para que possa dar, né, a melhor contribuição. Mas reconhecendo essa condição, né, de um colaborador, né, Isso, de alguém verdade. que labora junto, que trabalha junto com o plano maior, né? Muitas vezes o artista, né, a gente vê muitas obras de arte, né, Chiquinho? Quadros belíssimos, músicas maravilhosas, e a gente pensa assim, nossa, que inspiração desse artista, ele compôs, ele fez essa criação maravilhosa. E aí a gente vê vários relatos, inclusive na obra do André Luiz, que nós fomos buscar como apoio, em que o André percebe lá várias situações. Eu me lembro de um caso em Os Mensageiros, em que ele verifica um quadro lá, quando ele chega lá no posto de socorro e vai encontrar o instrutor Alfredo, ele lá junto com o Aniceto, ele contempla um quadro que ele reconhece ter visto enquanto encarnado lá na França. Nossa, que maravilha! E aí ele comete até um agafe, né, Chiquinho? Você lembra que ele comete um agafe? Ele vai dizer assim, nossa, essa cópia é tão bela, eu tive a oportunidade de ver o original. E aí o Alfredo vai dizer, ô meu filho, o original na realidade não é o que você viu lá na Terra. O original... Bobinho, muito bobinho. Que bobinho, Andrezinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa, meu filho. O original foi concebido aqui no plano espiritual. E o artista teve a oportunidade de, em um momento de emancipação da alma, em desdobramento, contemplar a beleza da obra verdadeira, e ele procurou, então, transmitir isso, né, no seu esforço de intermediário. Mas o André comparava lá a beleza da obra, que o que ele estava vendo lá, inclusive, na colônia, já ainda não era o original, era uma cópia, mas a cópia espiritual. A beleza, a sutileza, assim. Então, muitas vezes a gente vê que o que a gente acaba compondo e fazendo aqui, na realidade é o reflexo da verdadeira obra de arte que a gente viu aonde? Lá no mundo dos espíritos, né? Você deve ter visto coisas tão lindas, Chiquinho. É verdade, meu irmão. Meu querido, eu gostaria aqui, só um momentinho, por favor. Emmanuel está aqui e manda um recadinho para todos os artistas de Deus. Ele fala que nós precisamos de disciplina, ensaio e disciplina. Então, todos os artistas precisam pensar nisso. Aqui também, meu querido. Tem aqui uma primeira perguntinha para nós. Uma primeira pergunta. Deixa eu só... Vamos é mais forte do que eu. É mais forte dizer... Valeu, meu Emmanuel! Valeu, meu irmão! O que seria de nós sem Emmanuel, hein, Chiquinho? Vamos à pergunta. É verdade. Olha, temos aqui uma primeira pergunta de uma amiga muito querida da gente, a nossa amiga Silvia, lá de Campinas. Ela é artista espírita. Já tivemos o prazer de conhecê-la. Um beijo, Silvia, querida. E ela pergunta o seguinte aqui para você, meu querido. Ela pergunta aqui, deixa eu ver. Igor, me diga uma coisa. Tem como o artista espírita não estudar a doutrina? Seguir apenas a arte pela arte? Assim, depois a gente vai se valer de Emmanuel, tá certo? Mas assim, Silvia, o artista espírita, né, é alguém, na minha visão e na minha humilde visão, né, que deve compreender a responsabilidade que ele tem de, nas suas manifestações artísticas, compreender esse papel também de divulgador da mensagem espírita. Então, não é uma arte pela arte que pode estar dissociada do estudo, porque senão ela, na minha modesta opinião, ela não seria, de forma mais bela e de forma plena, a arte espírita. A característica da arte espírita é justamente esse compromisso, além da manifestação artística pura e simples,
pura e simples considerada, seja música, seja pintura, seja poesia, além da manifestação artística em si mesma, ela tem uma responsabilidade de trazer a mensagem espírita. E aí, como o artista se comprometer com esse desafio sem que ele estude? Ele precisa estudar, e precisa estudar muito, para que na sua manifestação artística haja, então, ele reverbere os conceitos e os conteúdos da doutrina, como nós falamos, para falar, através da arte, da imortalidade da alma, para falar, através da arte, da pluralidade dos mundos habitados, para falar, através da arte, da reencarnação, para falar, através da arte, das leis morais, das leis naturais da vida, para falar através da arte de Deus, da existência de Deus, das provas da sua existência, não é? Então, como diz, né, numa das canções tão famosas aí do movimento espírita, que eu me lembro agora, e que conjugam, então, a arte com o conteúdo doutrinário. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém o viu jamais. Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. E por aí vai, não é? O poeta, depois os amigos musicaram essa linda canção, não é? E aí você vê a manifestação artística através da poesia ou da música, trazendo um conteúdo doutrinário. E como trazer isso sem o estudo? Então eu não consigo imaginar. Então eu creio que o artista, minha querida amiga, tem que ser, acho que Silvia, né? Salvo engano. Isso, Silvia. Silvia, minha amiga querida, tem que compreender a necessidade de ser um eterno estudante para que ele viva esse desafio de evangelizar através da arte. É verdade, meu querido. Não há como nós queremos ser instrumentos de algo que não sabemos, pelo menos, que algo é esse. Então, precisamos estarmos sempre acercados pelas instruções que os espíritos nos passaram através da codificação e de outros elementos que, conjugadamente, possam nos auxiliar nesta função de evangelizarmos e de nos transformarmos intimamente através da arte abençoada, iluminada pela doutrina espírita. Meu querido, quando penso em arte e mediunidade, também me vem à cabeça uma outra palavrinha. Me vem à cabeça a palavrinha inspiração. Temos tantas obras que são chegadas para nós aqui no plano material através da inspiração. A inspiração onde captamos, muitas vezes, as ideias, as mensagens de irmãos que também querem colaborar conosco no nosso crescimento. O que você poderia falar para nós a respeito dessa relação da arte e mediunidade através da inspiração? Eu concordo plenamente, Chiquinho. Eu acho que o artista, ele é um verdadeiro médium inspirado, né? Eu gosto muito de compreender a mediunidade, Chiquinho, de uma forma mais ampla. Não somente a mediunidade do fenômeno mediúnico patente, propriamente dito, daquilo que a gente considera os médiuns ostensivos, né, que veem, como você, que vê aí Emmanuel do seu ladinho, que vê Alta de Souza do outro, né? Mas eu gosto de pensar na mediunidade, né, Chiquinho, como essa manifestação mais ampla. E a inspiração, então, é uma ferramenta extremamente importante, tanto para o médium, quanto para o artista. Lembrando de novo, André Luiz. Quando André Luiz chega lá em Nosso Lar, você vai lembrar aí quando você estava escrevendo, lá, né, no século passado ainda, essa obra, tem um determinado momento que André Luiz o Lísias vai levá-lo lá no campo da música. E aí lá no campo da música de Nosso Lar, o Lísias vai dizer em determinado momento para o André, que fica contemplando aquela coisa maravilhosa, e ele diz assim: nossos orientadores, em harmonia, absorvem raios de inspiração nos planos mais altos. E os grandes compositores terrestres, por vezes trazidos a esferas como a nossa,
recebem algumas expressões melódicas, transmitindo-as, por sua vez, aos ouvidos humanos. Então, mostrando que muitas vezes os artistas vão, como a gente falou, ao mundo espiritual, onde eles lá podem receber a inspiração sublime. E essa inspiração é esse momento de conexão que leva a gente a transcender, né? E aí, lembrando da nossa temática, a arte e a mediunidade transcendendo as belezas eternas. Então, tanto o artista quanto o médium, eles precisam e são né, pessoas reconhecidas por essa característica dessa sensibilidade e dessa inspiração, dessa capacidade de conceber o belo e de representar o belo através do seu esforço. E aí surgem as coisas maravilhosas, né, que a gente tem aí, como a gente já falou muito da poesia, mas as melodias maravilhosas que os nossos queridos amigos artistas espíritas, que os muitos grupos, né, aqui do nosso movimento espírita, do estado do Rio Grande do Norte e do movimento espírita brasileiro de uma forma geral, tudo que se produz, aquele verdadeiro estalo, aquela luzinha que acende na nossa mente, que é esse momento da inspiração, a conexão, que é a inspiração, é a nossa conexão, a gente conseguiu ter uma conexão, né? E aí quanto mais o médium e o artista se desenvolvem, mais essa conexão é banda larga, né? Uma conexão banda larga, né? Com alta velocidade. É conexão 300G. É verdade. Meu amigo, quando você falou em relâmpago, em estalo, me lembrei de uma passagem de uma obra muito importante para os artistas espíritas, que é a obra Espiritismo na Arte, de Leon Denis, grande companheiro, apóstolo do Espiritismo, Leon Denis. Quando ele fala para a gente, nesta obra, a respeito da colocação do espírito conhecido por o esteta. E ele coloca o seguinte pensamento: a arte sob forma de inspiração faz parte desse todo maravilhoso que compõe o universo. É o relâmpago, ou antes, é a centelha que estabelece a relação entre Deus e as suas criaturas. Que maravilhoso! Como estava inspirado nosso irmão Leon Denis nessa passagem, hein? Inspiradíssimo. O Denis, eu gosto muito do Denis. Eu digo que o Denis é realmente um artista das palavras, né? Ele é, assim, o que para mim mais se aproxima na prosa da poesia. A gente vai lendo os textos dele e é poesia, é poesia pura, né? É de uma sensibilidade, de uma inspiração maravilhosa e realmente tem uma contribuição muito grande. E é isso mesmo, né? Eu me lembro também de uma outra mensagem interessante para a gente manter essa conexão com o relâmpago, com a luz, né? Que quem faz é um espírito que traz uma comunicação. A gente encontra essa comunicação lá no livro Obras Póstumas, que é um maestro Rossini. E aí, em determinado momento, o Rossini vai lá fazer. Ele tem um texto belíssimo que eu recomendo aos amigos aí. Hashtag Fica Dica, né? Já temos aí Leon Denis, já temos dica de leitura de Emmanuel o Consolador, já temos um monte de dicas de leituras aí, né? Muita coisa bacana. Ele vai dizer uma coisa belíssima, né? Que casa com isso que você falou. Aí ele está falando especificamente da música, mas a gente poderia pensar na arte de uma forma geral, não se limita à música. Mas ele diz assim, a música, né, é o médium da harmonia. Ela a recebe e a dá. Como refletor, é o médium da luz. E como falando para o médium, é o médium dos espíritos. Então ele compara a arte como a médium da harmonia, o instrumento através do qual a harmonia verte dos planos mais altos para o nosso plano terreno, assim como o refletor é o médium da luz, o instrumento através do qual a luz se propaga, e assim como o médium é o instrumento dos espíritos. E aí ele diz assim, que o artista torna essa harmonia
mais ou menos desvirtuada ou mais ou menos virtuosa, né? Segundo ela seja mais ou menos executada, como o refletor devolve mais ou menos a luz, segundo ele seja mais brilhante e polido, e também, assim como o médium exprime mais ou menos o pensamento dos espíritos, segundo ele seja mais ou menos flexível. Então, vai mostrando aí o compromisso daquilo que você falou também, da preparação do artista e da preparação do médium para que eles possam ser os melhores instrumentos. Então, o refletor polido, o refletor trabalhado, o refletor que procurou ali limpar bem a sua superfície, ele vai transmitir uma luz mais potente, mais clara, que ilumina melhor. O artista trabalhado, que se prepara, que estuda, que ora, que vibra e se conecta com as regiões superiores, vai ser o melhor instrumento capaz de transmitir essa inspiração, essa consolação, essa emoção que verte e evangelizar, então, dessa maneira. E o médium trabalhado, o médium que estuda, o médium que se prepara, vai também ser o melhor instrumento, né? E aí a gente vê, então, como as coisas estão, como a gente diz, a turminha agora, Chiquinho, né? Você sabe muito bem, né? Essa galerinha jovem de agora vai dizer assim, tá tudo junto e misturado. Tá verdade. Tudo junto e misturado. É verdade. Meu amigo, você falou aí em preparação do artista, preparação do médium para suas tarefas. E temos uma pergunta aqui do nosso irmão Sandro Saraiva, companheiro, trabalhador do Persona também. Um beijo para você, Sandro. E também temos a pergunta aqui. Ele pergunta o seguinte, Igor. A preparação do artista espírita deve ser aquela preconizada pelo médium em termos de preparo, ou seja, recolhimento e até preparação acerca da alimentação? Eu acho, Sandro, eu acho que vale muito paralelo, né? O artista, vocês sabem muito bem, não é? Eu admiro muito o trabalho do Persona e tive já a alegria de trabalharmos juntos, né, em atividade. Eu estou com saudade demais de a gente fazer esse trabalho. Inclusive, né, Chiquinho, esse tema, arte e mediunidade, né, ele dá uma belíssima palestra aí, litero musical, com arte, com encenação, com música, com declamação de poesia. Porque vai ficar, já sei, assim, que vai ficar um gostinho de Quero Mais, que é um tema muito gostoso e muito amplo. Mas eu me lembro, inclusive, do nosso último trabalho juntos, inclusive com a presença também do coral Patsororo, né, que foi um momento, assim, belíssimo. E eu me recordo muito de todo o trabalho de preparação que vocês fizeram, de concentração. O pessoal da música, né, do Patsororo, o aquecimento vocal. Então, há todo um trabalho prévio, a prece também, né, que o artista, em especial o artista espírita, deve procurar fazer. Então, é esse momento que nós, inclusive, também, enquanto expositores, acabamos sentindo, naquele momento que antecede o início da palestra, né, naquele momento que antecede o início da atividade, e que a gente se recolhe ali, faz a nossa prece, busca se conectar com os amigos espirituais, né, para que nós possamos ser os melhores instrumentos. Então, esse recolhimento e até esses cuidados, sim, Sandro, com a alimentação, porque essa é uma questão de ordem prática, né? Nós vamos nos doar lá, e não vamos nos doar só fisicamente, né, Chiquinho? Ali, naquele momento, o artista não se doa apenas fisicamente. Se é um cantor, não é apenas o instrumento vocal que ele está oferecendo. Se é um ator, não é apenas o seu corpo e a sua manifestação corporal que ele está oferecendo. Se é um poeta também, não é apenas a fala que verte. Se é um pintor, não é apenas a manifestação da pintura em si. No momento em que o artista espírita se dispõe ao trabalho, ele está também doando do seu magnetismo,
ele está Sim, doando também fluidos, ele está ajudando de alguma maneira a uma troca energética na atividade, não é verdade? Você deve ter verdade. visto, não é, através das possibilidades aí de contato com esses artistas, coisas maravilhosas que os nossos olhos humanos às vezes não conseguem perceber. Então, como viver esse momento de sublimidade sem a devida constrição inicial, sem aquela preparação, sem aquele momento realmente de recolhimento para se entregar como instrumento? É Eu verdade, acho, meu querido. Sandro, que vale muito, assim, o paralelo. A gente está vendo realmente a conexão plena entre a arte, entre o artista e o médium. É verdade, meu irmão. É verdade, sim. Temos que ter preparação. Preparação para, quando entrarmos em cena com o corpo e com a alma. Isso é importantíssimo. Mas uma coisa que me veio também à cabeça agora, meu querido Igor, é que, falando também de arte e de mediunidade, me veio à mente a ideia da humildade, da consolação. Como disse anteriormente, temos que ser humildes para entendermos o nosso papel como artistas e como médium, sem querer estrelato e nenhum tipo de retorno, mas fazendo por amor, por consciência de que estamos a serviço de Jesus e de Deus. E uma coisa que me vem à mente e chega ao meu coração, quando lembro da consolação, me vem a imagem da nossa querida irmã Alta de Souza, quando ela falou mais ou menos assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpelas. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouve o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. Compreenderás a dor que te domina sob a linguagem pura e peregrina da voz de Deus em luz de redenção. Ah, que maravilha, Coisa Alta de linda. Souza! E Meu aí a querido, arte, e aí a arte, com a arte, busca a Alta de Souza e faz, vou me arriscar mais ou menos assim. Meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ao silêncio da força que interpela. Volve ao teu templo interno e abandonado, que a beleza. mais alta de todas as capelas. E aí vai a música, busca a Ah, poesia, e aí o momento engenheiro falando agora, arte vezes arte, da arte ao quadrado, arte somada com arte, confortando, iluminando ainda mais, aquecendo os nossos ó, corações, né, Chiquinho? meu querido, já estou recebendo contatinhos aqui do coral dizendo que esperam por você após pandemia. Depois da pandemia, já está convocado para trabalhar por Jesus no coral. Chiquinho, Chiquinho, sabe o que eu tenho dito? E amigos queridos, aí tem, olha, tem tantos amigos falando aqui que a gente vê passando e a É vontade era dar um verdade. abraço em todos. A Camila, que eu tô vendo agora, só aqui as últimas mensagens, a Lani, eu vi que o pessoal do Arena também, amigos É queridos, verdade. Amigos tem Carlinha queridos. aqui agora do Divina Luz, Sandrinho, nossa, Carlinha. ó, me perdoe, eu fui vendo assim só os últimos que dava para ver aqui. Eu tenho dito, Chiquinho, e Hum, eu queria aproveitar a oportunidade para falar isso aqui, já que a gente tocou nesse tema da humildade, principalmente da consolação, que eu sou um profundo admirador da arte, não tenho escondido isso e tenho muito mais procurado falar abertamente sobre isso o mais possível, porque é eu verdade. tenho dito que a arte ela tem esse poder
A arte, ela consegue tocar o coração, ela vai lá nas entranhas da alma, como você colocou. E muitas vezes eu que tenho tido essa tarefa de expositor espírita, muitas vezes falo 45, 50 minutos numa palestra, e às vezes a Uhum. gente não consegue tocar um coração. Eu sou É consciente verdade. disso. É o nosso esforço, mas eu sou consciente que a prosa, muitas vezes, ela sofre de limitações. Mas em 2 minutos de uma canção, em 2 minutos de uma melodia, 3 minutos, você executa uma mensagem através da arte e você conecta e você toca profundamente nas entranhas da alma. Só a arte espírita tem essa condição, essa característica, não é? De realmente emocionar, de entrar realmente dentro da nossa intimidade. E isso tem um poder confortador, Ah, consolador, incrível. Através da arte, nós sim. reforçamos o caráter do Espiritismo como consolador prometido por Jesus. Como não se confortar, como não se consolar quando a gente ouve Alta de Souza nessa mensagem fraterna? É bonito É demais, verdade. Chiquinho. É É bonito lindo, demais. é lindo, é lindo. Meu querido, temos também companheiros participando que nos deixam muita saudade, como, por exemplo, o nosso amigo Mackenzie, que mora em outras terras atualmente. E ele tem uma perguntinha aqui. Um beijo, meu amigo Mackenzie, querido irmão. Ele pergunta para você, meu querido Igor, a respeito da literatura, também como arte. Ele fala: a literatura também é uma arte. No caso de Chiquinho, o artista é ele, eu? São os espíritos que escrevem por ele? Ou são ambos artistas? Meu Deus, fiquei confuso agora. Eu sou artista? Eu sou artista também? Ah, Chiquinho, eu acho que é. Né? Eu acho que é. E Emmanuel já falou pra gente nessa live lá em O Consolador. Então, Mackenzie, meu amigo querido, um abraço. Tão bacana essa Ah, questão da tecnologia conectando, nos conectando, né? Na distância, conectando continentes aí. Então, um abraço muito querido, meu amigo. Eu acho que os dois, eu acho que a gente, nessa nossa prosa, a gente já deixou muito claro que todo médium é um pouco artista, todo artista é um pouco médium, ou todo médium é muito artista, todo artista é muito médium. E nesse caso da literatura, eu acho que são os dois têm participação, né? Eu, quando nos estudos de mediunidade, Chiquinho, eu hum, gosto muito de um termo que é o termo medianímico, né? hum. Alguns universitários, você sabe que eu gosto de chamar os nossos amigos aí espirituais de universitários, né? E esses nossos universitários, muitas vezes eles utilizam esse termo que eu acho muito bacana, porque mostra assim que no fenômeno mediúnico, assim como no fenômeno artístico, que não deixa de ser de alguma maneira um fenômeno mediúnico, a gente na Uhum. realidade tem sempre um processo de coparticipação. Então eu gosto do Sim, termo medianímico porque ele mostra a participação do elemento mediúnico, mas também a participação do elemento artístico. Na hora em que o médium vai atuar mediunicamente, ele é um instrumento de ação da espiritualidade, mas se ele fez tudo isso que a gente já buscou aqui, de preparação, do estudo e de buscar ser o melhor instrumento, ele colabora, ele dá a sua parcela de contribuição no processo, ele colabora, ele trabalha junto com os espíritos, como você fez de uma forma muito bela ao longo da sua trajetória. O que é artista, da isso. mesma maneira, quando está compondo uma peça teatral, uma música, ou quando o literato está escrevendo um texto, está escrevendo um conto, qualquer coisa, as suas ideias, a sua inspiração, a sua emoção vertem. Mas nesse momento em que ele se conecta com essas vibrações mais sutis da vida, os amigos espirituais acodem em seu socorro e potencializam a sua capacidade, aumentam a sua inspiração, aumentam a sua sensibilidade. E aí, nesses momentos, a gente tem um trabalho conjunto. Então, quem é o artista? É o médium que escreve ou é o espírito que escreve?
eu diria, concordando com Mackenzie no que ele coloca para a gente, que os dois têm um pouco de participação nisso, né? Então, É verdade. nesse momento, quem é o artista, né? Como o nosso Mac está colocando, é o Chiquinho, né? É o intérprete que está dando vida ao Chiquinho, e eu acredito que, na realidade, o artista somos todos nós. Todos nós. Sabe aquela coisa que Kardec disse? Que todos nós somos mais ou menos médiuns? Que raros são aqueles que não possuem dessa faculdade, os rudimentos? Eu vou contar um segredo para você, Chiquinho, e você disse que concorda comigo. Eu acho que todos nós somos um pouco artistas. Todos nós somos mais ou menos artistas. Raros são aqueles que não possuem dessa faculdade, nem que sejam os rudimentos. Você concorda? O que é que você acha? Eu concordo sim. Ah, meu querido, concordo com você plenamente. Já que estamos aqui, ninguém está nos ouvindo. Na verdade, temos companheiros tão importantes, companheiros tão maravilhosos que nos auxiliam, tanto no campo material quanto no plano espiritual. E se nos reconhecermos como trabalhadores e colaboradores dessa tarefa, estaremos bastante gratificados por Deus na nossa existência, em nossas reencarnações e também no plano espiritual. Quantos artistas aqui recebem o auxílio e apoio de irmãos que se dizem artistas espíritas no plano espiritual e que dizem, inclusive, que hoje o que conhecemos como as grandes belezas da nossa arte nada são diante das belezas futuras, vindouras, que nos aguardam em outros mundos, em outras vidas. É bom sabermos disso, que fazemos parte, meu amigo Igor, de uma grande família universal de médiums, artistas, palestrantes, todos os companheiros que labutam de forma verdadeira na seara do Cristo, na seara do Evangelho de Jesus. Meu irmão, a produção está me dizendo aqui, eu sei, Emmanuel, só um momentinho. É que ele está pedindo para ter muita disciplina. Eu sei, Emmanuel, calma. Ele diz que faltam apenas 8 minutinhos para terminarmos a nossa live. Tão rápido. E pedir, eu já sei, Emmanuel, obrigado. Ele insiste em dizer que temos que aproveitar esses últimos instantes para falarmos sobre as suas últimas considerações a respeito desse tema, como você mesmo disse, tão repleto de possibilidades. Olha, já fica aqui um convite no ar para um próximo encontro, viu? Então, meu irmão, eu gostaria que você pudesse tecer as suas considerações de encerramento para que pudéssemos complementar esta nossa tarefa aqui, nesta live tão bonita que está sendo. Chiquinho, só me resta dizer assim da gratidão profunda, né? Inclusive, vale a ressalva que não foi Emmanuel, mas eu acho que algum amigo me pede para também fazer assim, ser justo também e trazer uma outra vertente importante aqui desse trabalho, né? A gente está falando da arte, a gente está falando da mediunidade, mas nós falamos em essência de uma verdadeira tarefa de evangelização, né? E aí esse seu esforço e a sua presença e o trabalho do Grupo Persona, meu amigo, fazem também com que a mensagem espírita chegue ao coração infantil, através da arte, que se nos toca profundamente, que dirá o coração infantil. Eu falava com o Andrezinho, que ele talvez não se lembrasse agora com 8 anos, mas ele conheceu você quando ele era bem novinho e acompanhou uma das peças do Persona. Ele era um bebezinho, e na hora em que ele lhe viu, Chiquinho, ele foi tragado assim por você, ele se sentiu assim apaixonado. Quando foi hoje que eu trouxe o Andrezinho aqui, ele olhou para você, começou a escutar você falando, e assim eu olhava o sorriso no rosto dele. Essa conexão, né, dessa linguagem bacana, que fala o coração adulto, maduro, mas fala muito propriamente também ao coração infantil. Então, a gratidão também, e alguém me soprou aqui no ouvido também para a gente fazer essa referência à atividade da evangelização,
Aliás, quem sabe aí também até uma outra dica de um outro tema legal. A arte e a evangelização também Você não vai me tem muito a escapar, nos dizer. não vai me escapar. Então eu queria agradecer, dizer que realmente é uma honra muito grande, foi muito bacana. Graças a Deus eu estava nervoso antes, assim, para essa nossa primeira live aí, mas acho que foi um bate-papo muito agradável. E eu queria finalizar esse momento, Chiquinho, de arte e mediunidade, oferecendo o nosso esforço muito imperfeito e trazer, então, a nossa última reflexão dessa conexão existente entre a arte e a mediunidade, o artista e o médium. E é mais ou menos assim. A arte tem mesmo esse poder de transcender, de tocar direto o coração e nos fazer perceber aquilo que a razão, muitas vezes, não consegue esclarecer. Mas o artista, esse sim consegue antever, pois estabelece uma conexão que o leva a conhecer e enxergar as belezas eternas que estão a nos envolver. E aí, como um grande médium, intermediando esse novo saber, eis que o artista se expressa e nos faz enternecer, envolvendo-nos com essa emoção que só a arte pode oferecer. Quase desmaiei aqui de emoção, meu querido. Parabéns, quanta sensibilidade e inspiração em suas palavras. Seu coração sempre repleto de amor e de alegria, nos contagia sempre. Por isso que devo sempre agradecê-lo pela grata satisfação de tê-lo conosco. Certamente teremos outros encontros, porque eu vou falar uma coisinha para você aqui, ó. Só, gente. O Grupo Persona está querendo que eu faça uma série de lives. Eu acho que eles querem tirar uma folga e me deixar aqui com vocês, entendeu? Mas para mim é uma beleza, eu adoro isso. Mas antes de terminarmos, querido, você falou em evangelização, em crianças, não é? Em corações infantis, que também se sensibilizam e muito com o nosso trabalho. Nós queríamos também lembrar a todos os irmãos que teremos agora, no mês de agosto, teremos o evento que a Associação de Artistas Espíritas do Brasil, a Abrarte, irá realizar nos dias 23 e 30 de agosto. São 2 domingos, onde teremos os seminários integrados de arte na evangelização. Olha que maravilha! Evangelizadores espíritas do Brasil inteiro, conversando, falando, fazendo palestras e estudos a respeito da impressionante e profícua relação entre a arte e a evangelização. Nossa amiga Sandra Borba, inclusive, estará conosco, nos presenteando com seus saberes, seus conhecimentos e sua alegria. Então, fica todo mundo ligadinho aí, que nesse mês de agosto teremos uma programação especial para sabermos mais acerca da utilização da arte na evangelização. E por falar em crianças, meu amigo Igor, quero agradecer aqui, antes que a live termine, aos amigos que estão aqui conosco também. A criançada, a Ágata, o Miguel, a Maria Flor e também ao Andrezinho, André Luiz, viu? Agradeço a ele pela participação e diga que me recordo com muito carinho daquele nosso primeiro encontro. Beijo, criançada! Fiquem com Deus. Meu querido, pode falar. A Camila também está nos lembrando aí que logo mais à noite a gente vai ter o encontro estadual da mediunidade. A arte estará presente nesse encontro. Mais um momento de conexão da arte com a mediunidade com a nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, que a partir das 19h30 todos estão convidados e eu soube, parece que o Persona vai estar lá também. Um spoiler, viu, gente? É verdade. Parece que é o amigo Tonico que vai estar lá. Não sei se você conhece ele. Conheço. É um mineirinho também, é muito simpático. É verdade. E teremos música também, nossa amiga Camila estará cantando. Vai ser um evento maravilhoso.
Todos convidados. Meu querido, então não me resta mais senão agradecer-te mais uma vez, dizer do meu coração transbordando de alegria de estar aqui com você. Leve consigo o meu carinho, o meu beijo fraterno a você e a toda a sua família. Que Deus lhe abençoe no seu trabalho de instrução e de fomentação da paz.